Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na Sua presença, aprendendo um pouco mais da Sua palavra, aprendendo um pouco mais da Sua Torá. Irmãos, continuamos com a nossa série Quem é Yeshua? Ok? Nos outros estudos nós falamos qual era o salário de Yeshua. Yeshua tinha um salário, ele recebia um salário. Falamos também qual exatamente era a função de um rabino, né? Esses estudos, irmãos, dentro do contexto judaico, vão dar bagagem, vão dar aí conhecimento dentro do contexto original para que a gente fique mais apto para responder perguntas com mais profundidade a respeito de Yeshua. Se alguém lhe perguntar quem é Yeshua, o que você falaria? Como ele viveu, a que grupo social ele pertencia? Então eu tenho certeza que esses estudos vão ser de grande valia a todos. Nesse agora a gente vai estudar sobre os 3 critérios para um rabino. Ok, irmãos? 3 critérios. O Pirkei Avot continua. Os homens da grande assembleia disseram 3 coisas. Seja deliberado em seu julgamento. Primeiro, forme muitos talmidim, discípulos, né? Esse é o segundo. Terceiro, faça uma cerca para a Torá. Isso aqui é muito importante, irmãos. A gente vai estar explicando isso aqui. Essa era a função de um rabino do primeiro século. Ok, irmãos? Agora a gente vai estar falando um pouquinho mais de cada tópico desse, ok? Seja deliberado em seu julgamento, forme discípulos talmidins e faça uma cerca, tá? Eu queria pedir para os irmãos até dobrarem a atenção quando a gente chegar nesse terceiro tópico aqui. 1. Ser deliberado no julgamento. A função de um rabino era ser cuidadoso ao tomar uma decisão legal ou a interpretar as escrituras. Ele tinha que cuidadosamente examinar todas as evidências. Quando lhe era perguntado algo sobre as escrituras, ou quando tinha que tomar uma decisão como ancião ou juiz em uma corte, ou até mesmo ao tomar decisões sobre a observância da Torá, a Halahot, um rabino tinha que ser cuidadoso e deliberado. Um rabino levava as escrituras a sério e as estudava cuidadosamente para ser deliberado em seu julgamento. Ok? Vamos para o tópico 2. Formar muitos talmidins, discípulos. A função de um rabino era de formar muitos discípulos. Ele tinha que passar as instruções a muitos alunos. Se ele não fizesse, não haveria continuidade de geração em geração. Sem discípulos, o estudo da Torá e o conhecimento do bem desapareceriam em uma passagem de geração, e a próxima geração cairia em apostasia. A função de um rabino era de formar talmidins, discípulos, que por sua vez se tornariam professores e formariam outros discípulos para que a Torá não se perdesse. Olha só que coisa tremenda, né, irmãos? A gente não vê isso aqui no Ocidente, né? A gente vê dentro aqui do nosso contexto, da nossa realidade, dentro do cristianismo, né? Idiotas formando mais idiotas. Né? Não é à toa que o cristianismo ele é uma religião que está descendo ladeira abaixo, está cada vez pior. Redobre as vossas atenções agora para esse tópico 3, irmãos. Inclusive, eu tenho uma série no canal dos Gálatas, onde eu dou mais detalhes sobre uma cerca da Torá, ok, irmãos? E se a gente não entender isso aqui, nós não vamos entender muita coisa da Torá. Porque Yeshua, irmãos,
e o apóstolo Paulo também, eles falaram de Torá, de dogmas, tradições e legalismo. Shaul Hachalia falou de Torá, dogmas, tradições e legalismos. Só que a palavra Torá na Bíblia, ok? E onde está escrito dogmas e tradições, foi traduzido tudo por lei. Então, quando alguém vê, né, o apóstolo Paulo, ou até mesmo Yeshua, como a gente vai ver um versículo aqui, bem interessante, falando algo de forma mais dura ou resistindo a alguma fala de alguns fariseus da época, quando Yeshua estava rebatendo, acha que Yeshua está falando contra a Torá e não é. Yeshua estava falando contra dogmas, tradições e legalismos. Ok? Olha só, tópico 3. Fazer uma cerca para a Torá. A tarefa de um rabino era de proteger a Torá. Irmão, essa cerca, né, como a gente acabou de ler, tinha por objetivo proteger o mandamento. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, né? A Torá, né, diz que não é para trabalhar no Shabat, ok? Não é para trabalhar no Shabat. E o que os estudiosos fizeram? Tem que andar até uma determinada distância no Shabat. Não pode passar de determinada distância. Só que a Torá não diz isso. O Eterno disse que não era para trabalhar. O Eterno não estipulou qual a distância que a pessoa podia ir, quantos metros poderiam andar ou não. Ou seja, isso Yeshua combateu. Quando a cerca em volta da Torá era maior do que a própria Torá, aí virava um problema, irmãos. E olha como Yeshua combate isso em Mateus capítulo 15. Vamos ler 1, 2 e 3. Então chegaram ao pé de Yeshua uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão? Olha só, tradição dos anciões. Olha só o que Yeshua fala. Ele, porém, respondeu, disse-lhe: Por que transgrides vós também o mandamento do Eterno pela vossa tradição? Ou seja, a tradição não pode estar acima da Torá. Nada pode estar acima da Torá. Ok, irmãos? Nada pode estar acima da Torá. Vamos continuar aqui, ok? Tenho certeza que agora a leitura vai ser melhor compreendida pelos irmãos. Fazer uma cerca para a Torá, fazer uma cerca para a Torá. Ponto. A tarefa de um rabino era de proteger a Torá, ou seja, proteger os mandamentos para que o povo não caísse em pecado. Por exemplo, para que uma pessoa não cometesse adultério, os sábios fizeram uma cerca, dizendo que um homem não deveria ficar sozinho com uma mulher que não fosse sua esposa, para que não caísse na tentação do adultério. Alguns dizem que Yeshua condenou o princípio da cerca, mas na realidade o que Yeshua condenou foi o excessivo legalismo e o peso que havia nos exageros sobre as leis de cerca. Como em tudo na vida, o ser humano tem a tendência a cometer exageros e as leis de cerca, que eram um conceito válido e muito interessante, tornaram-se um peso muito grande. Ok, irmãos? A gente, irmãos, vê aqui que Yeshua ele não condenou, mas quando era colocado acima o excesso, né, então Yeshua ele trazia algumas correções. Em seu ministério, Yeshua foi um grande rabino completo, cumprindo os 3 critérios acima. Ele foi deliberado em seu julgamento, tomando decisões brilhantes a respeito da interpretação da Torá. Ele formou muitos talmidins discípulos, mais do que qualquer outro rabino jamais o fez. Além dos 12 apóstolos, ele tinha centenas de alunos devotos e milhares de pessoas que ouviam aos seus ensinamentos. Ele fez cercas para a Torá. Por exemplo, quando disse que alguém que sequer olha para uma mulher com desejo, já cometeu com ela adultério no coração. Ou quando disse para não fazermos juramentos, mas para que o nosso sim seja sim e o não seja não. Nesses 2 exemplos, ele fez cercas para os mandamentos,
de adultério e para alguns mandamentos relacionados ao falar. Isto é, não levantar falso testemunho, leis a respeito de juramentos, não tomar o nome do Eterno em vão, etc. Né? Vemos então que Yeshua ele foi um rabino completo. Irmãos, que estudo tremendo. Tenho certeza que esse estudo vai ser de grande valia. Esse estudo vai trazer bastante conhecimento. É um compêndio teológico dentro do contexto judaico sobre a vida de Yeshua, irmãos. Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe a todos.